Queridos irmãos, vamos abrir novamente nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E vamos ler os 11 primeiros versos. Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Amado Pai Celestial, quanta gratidão há nos nossos corações por termos diante de nós Tua palavra escrita. Quanta gratidão há porque Teu Espírito Santo mora em nós e é o intérprete da Tua palavra. Aquele que a torna nos nossos corações viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e apta para dividir alma de espírito e sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Que seja assim conosco nessa noite, Senhor. Pedimos a Ti que tomes na Tua própria mão a Tua palavra e a uses em nossas vidas como hábil cirurgião que Tu és. Pastoreia-nos, pois somos rebanho do Teu pasto. Confiamos nossas vidas a Ti. Pedimos a liderança do Senhor para esse tempo de comunhão, a habilitação plena do Teu Espírito Santo. Que o Senhor capacite nosso homem interior e exterior para estarmos em condições de ouvir e receber a Tua palavra como Tua própria voz e sermos habilitados para então guardá-la em nossos corações. Retira de nós, te pedimos, até mesmo o resultado do cansaço físico desse dia e renova-nos para que possamos realmente estar aos Teus pés. Assim nós te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Meus queridos irmãos, vamos dar mais um passo nesse magnífico Evangelho de Lucas, que retrata então o nosso Senhor Jesus não apenas como homem, mas como homem sacerdote, ou como homem mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A ênfase de Lucas, então, é essa. Ele é um médico grego, alguém que foi especialmente habilitado pelo Espírito Santo
para nos mostrar riquezas da pessoa humana do nosso Senhor Jesus, tal qual nenhum outro evangelista o faz, porque essa foi a incumbência particular de Lucas, revelar-nos as glórias da humanidade do nosso Senhor Jesus. Quando nós concluímos o capítulo 4, um impressionante capítulo, nós vimos que ele inicia com aquela palavra de Deus que veio a João Batista no deserto, colocando de lado todo o reino daquela época, representado por Tibério César, por Pôncio Pilatos, por Herodes. Você talvez se lembre bem do início do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. O reino, naquela época, Tibério, o grande imperador Tibério César, Pôncio Pilatos, aquele que foi o responsável pelo juízo do nosso Senhor, juízo civil, também Herodes, corresponsável. E além desse reino civil, nós temos em Lucas 4, abrindo aquele capítulo, a expressão religiosa daquele tempo, em 2 sumos sacerdotes, o que também não era normal e não foi assim ordenado por Deus. Então Anás e Caifás eram um genro e um sogro, eram sumos sacerdotes naquela época, porque a questão era política, muito mais do que religiosa. Não havia qualquer realidade espiritual nesses 2 homens. Tanto Anás quanto Caifás eram homens promíscuos. Então, o reino não era divino, representado por essas autoridades que citamos. E o sacerdócio também não era divino. Por que nós estamos citando isso? Porque, vá por favor, aí para esse capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Mencionei o capítulo 4, não é? Esse texto está no capítulo 3. Início do capítulo 3. Diz assim, vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, um tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Todo o reino civil, governo civil representado aqui. Não havia nada nele de divino, que representasse a autoridade ou governo de Deus. E no verso 2, capítulo 3, verso 2, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, olha essa frase, veio a palavra de Deus a João, um cidadão simples, filho do sacerdote Zacarias, que já conhecemos muito bem a história, por causa dos capítulos anteriores, aquele que foi queimar incenso, porque caiu por sorte no seu turno, ser ele que fizesse isso, e recebeu aquela visitação de Gabriel, que falou com ele sobre a geração de João Batista, de sua mulher Isabel, que era estéril, toda aquela maravilha que nós já estudamos. Não é? Lembrando que João significa favor, ele representa o favor de Deus. O nome João significa favor. Então, a palavra de Deus veio a João. Por que não veio a Tibério? Por que não veio a Pôncio Pilatos? Por que não veio a Herodes? Por que não veio, acima deles ainda, aos sumos sacerdotes, que deveriam representar a palavra profética de Deus para a nação? Senão o que eles estariam fazendo lá? Figuras representativas, ornamentos, né? Mas, como já falamos, esses 2 sumos sacerdotes não tinham nada que representasse a Deus no ofício deles. Então o reino, o governo não era divino, não representava Deus. E muito menos o governo religioso, os 2 sumos sacerdotes. Então nós temos essa frase impressionante. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e detalhe, no deserto. Por que nós estamos fazendo referência a esse capítulo 3? Olhe como começa o capítulo 5. Que é objeto do nosso estudo nessa noite. Veja novamente, por favor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, a ideia aí é congregar em torno dele, mais que isso ainda, a ideia é fazer pressão sobre ele. Sabe o que parece essa palavra da ideia? De que a multidão estava concorrendo para Jesus de tal forma que eles iriam empurrá-lo para dentro do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Então essa ideia, apertá-lo à multidão. Tanto é que ele pede o barco de Pedro
para poder se afastar um pouco, porque eles estavam comprimindo o Senhor, com uma finalidade. E aí queremos chegar, em função do que lemos no capítulo 3, novamente. A multidão o apertava para quê? Olhe na sua Bíblia. Para ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Uma carência extrema de ouvir essa palavra de Deus. Aqui, o termo palavra significa, na língua original é logos, aquela palavra falada, aquele discurso, seria a melhor tradução aqui. Aquelas palavras que saíam dos lábios do Senhor, o discurso do Senhor, o ensino do Senhor. Mas é interessante, irmão, parando aqui um pouquinho, passe aí 4 folhas para trás no seu Evangelho de Lucas e acompanhe comigo uma coisa aqui sobre a palavra de Deus. Como Lucas destaca esse assunto da palavra de Deus. Aliás, no capítulo 1, abra por favor, Lucas 1. Vamos manusear rapidamente nossas Bíblias. Olha o verso 2. Lucas vai dizer que muitos empreenderam essa tarefa de registrar os fatos a respeito do Senhor Jesus. No verso 2 ele diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, ou desses fatos, eles foram testemunhas oculares. Então Lucas não registra nada que não fosse de primeira mão. Ele ouviu as testemunhas oculares. E ele diz mais, e essas testemunhas também eram servos ou ministros da palavra. Está vendo aí? Logo no segundo verso, Lucas está colocando uma ênfase, que o que ele tem para declarar no seu evangelho de 24 capítulos é a pura palavra do Senhor. Aliás, ele vai registrar fatos a respeito daquele que é a palavra, certo? Já que aqui o termo que Lucas usa é logos, nesse versículo. Então ele está dizendo que essas pessoas eram servos, olha aí de novo, ou ministros do logos. Você lembra como João, o evangelista, se refere ao nosso Senhor Jesus como a palavra eterna? No princípio era o logos, o verbo. E esse verbo, esse logos, estava com Deus e esse logos é Deus. E esse logos, ainda João 1,14, ele se faz carne, ou seja, assume natureza humana completa. Espírito humano, alma humana e corpo humano. Se faz carne e habita entre nós, cheio do que Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás não tinham. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é maravilhoso? Então é esse que Lucas está descrevendo. É essa palavra que chama a atenção de Lucas. Ele já menciona logo no verso 2, esse logos, dizendo que as testemunhas oculares eram servos da palavra. Coloquemos aqui com P maiúsculo, servos do logos. Mas tem mais, irmãos. Olha aqui, por favor, logo no capítulo 1 ainda, verso 38. Quando Gabriel dá a notícia para Maria a respeito da concepção divina do Espírito Santo no ventre dela, Jesus. Olha o que é dito no verso 38 por Maria. Aqui está a serva, mais uma vez, a serva, como vimos ali no verso 2, a serva do Senhor, e que se faça em mim, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Aqui o detalhe, a palavra aqui é rema. Por quê? Porque o anjo tinha acabado de falar com Maria. Então ela está se referindo a um discurso que ela tinha acabado de ouvir. Vamos dizer, um discurso vivo, né? Uma mensagem viva. Então, ela diz, aqui está a serva do Senhor e que tudo isso seja feito em mim conforme essa palavra. Mais uma vez, veja a ênfase de Lucas, a ocupação de Lucas com a palavra. Olha o capítulo 2, rapidamente, verso 29. Simeão, esse que talvez seja, provavelmente seja, um ancião que aguardava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, como diz o texto. E olha o verso 29, quando ele toma o Senhor Jesus, um bebê, nos seus braços. No verso 29, ele começa a entoar esse maravilhoso cântico. E ele diz assim, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Está vendo a ênfase de Lucas? Dessa palavra
palavra de Deus, palavra viva, um discurso vivo, uma palavra cheia de graça e de verdade. Ainda mais, olha o capítulo 3, já citamos o verso 2, a palavra de Deus que veio a João no deserto, capítulo 3, verso 2, já citamos. E finalmente, olha o capítulo 4, que foi estudado em 2 reuniões anteriores. Olha o capítulo 4, verso 22, por favor, com atenção. 4, 22. Olha o que é dito aqui. Quando o texto já foi muito bem estudado, o Senhor pede o rolo é dado a ele naquela sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo em Isaías 61, lê aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Nossos irmãos já compartilharam maravilhosamente esse texto. E é dito assim então, no verso 22, olha aí. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras, mas não apenas palavras, palavras de graça, que lhe saíam dos lábios. Mas também não apenas palavras de graça. Olha ainda, texto que já foi estudado, verso 36 desse mesmo capítulo. Todos, depois que o Senhor cura, expulsando o demônio daquele cidadão na sinagoga de Cafarnaum. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo, olha o comentário deles, que palavra, mais uma vez, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder. Então se você juntar isso com o verso 22, você tem graça, certo? No verso 22, mas também tem autoridade e poder. Graça é muito claro o significado dela. Era uma palavra que trazia para o povo aquilo que realmente iria aliviar o fardo dos seus ombros. Lembra o nosso Senhor Jesus dizendo assim, Mateus 11 registra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Sabe qual é essa palavra específica ali na língua original? Surrados. Surrados. Agora, irmãos, eles estavam surrados por quem? O Império Romano em si mesmo não surrava os judeus. Os judeus, no máximo, pagavam o tributo a César, certo? Mas eles tinham liberdade de culto, eles tinham sinagogas, eles não eram surrados por ninguém. Não é? Por nenhuma autoridade civil. Quem os surrava, então? As autoridades religiosas. O Senhor disse assim a respeito dos fariseus, olha, vocês podem escutá-los, o que eles dizem, dizendo ao povo, vocês podem escutá-los, mas não façam o que eles fazem. Porque eles são, em outra referência, como sepulcros caiados. Dentro são cheios de ossos, de rapina e de perversidade, mas por fora é como um túmulo caiado, branquinho, bonito, uma aparência linda. Mas no seu coração é cheio de perversidade. E mais, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Carreguem, façam isso. Guardem esse dia, façam isso e façam mais aquilo. E tomem cuidado com vestimentas, com lavagem de cama, de objetos, com observância do sábado e com não sei mais o que. 600 e tantos mandamentos. Atam fardos pesados e colocam nos ombros dos homens. Mas eles nem com o dedo são capazes de movê-lo. Você vê? Então por quem eles estavam surrados? Por aqueles que deveriam ensiná-los com respeito à palavra do Senhor. E por quê? Porque eles não tinham nem graça, nem autoridade e nem poder nas suas palavras. Suas palavras eram inúteis, suas palavras eram vãs. Mas então aparece esse homem e começa a falar. Primeiro você se lembra que ele entra no Jordão, Filho de Deus, o céu se abre, este é o meu amado, meu filho, e nele eu tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e acontece o que você já conhece muito bem, aquele homem provado. Depois ele é levado pelo mesmo Espírito, ele retorna no poder do Espírito à Galileia, ele entra na sinagoga de Nazaré, ele abre o capítulo 61 de Isaías, e de novo ele faz ênfase no Espírito, ungido pelo Espírito, levado pelo Espírito, ungido pelo Espírito no Jordão, levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, depois regressa do deserto no poder do Espírito para a Galileia, entra na sinagoga de Nazaré, olha esse caminho.
Abre a palavra e lê. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu, escute bem, irmão, para evangelizar aos pobres, para pregar para os quebrantados de coração, para curar os cegos, para aliviar os oprimidos. Ele está dizendo, e ele termina de ler e diz assim, o mais impressionante é isso. Hoje, se cumpriu diante de vocês essa escritura. Está claro o que ele está dizendo, irmão? O mais ignorante que houvesse dentro daquela sinagoga judaica, saberia o que ele disse. Porque ele está lendo Isaías 61, que é um texto que diz respeito a ninguém, a nenhum outro que não seja o Messias. Então ele diz, hoje se cumpre essa palavra diante dos vossos olhos e ouvidos. Ele está dizendo, eu sou esse que vocês aguardam há tanto. Eu sou o Messias. Aí você lembra que eles fizeram a pergunta assim, mas ele não é o filho do José? Nós não conhecemos sua mãe, seus irmãos não estão entre nós. Então você sabe o restante do texto, não precisamos estudar. Ele cita aquela viúva de Sarepta, de Sidom. Ele cita Naamã o Ciro, ambos gentios, dizendo que quando o profeta Elias foi enviado quando houve fome sobre a terra de Israel, por 3 anos e meio, Elias foi enviado não àquele povo, porque aquele povo não o recebeu. Assim como o nosso Senhor, nos dias dele. Aquele povo não o ouviu, mas ele foi enviado a gentios. E eles ficaram irados com o nosso Senhor, a ponto de levá-lo lá para uma ribanceira para tentar jogá-lo lá de cima, precipitar abaixo, não é? E diz que o Senhor simplesmente se retira, passando no meio deles. E antes disso, é dito aí, eles ficaram maravilhados com as palavras de graça, daquele então que alivia o jugo que estava sobre eles. Mas também não só palavras de graça, mas palavras que tinham autoridade. Por quê? Como já foi dito, simplesmente porque as palavras dele eram a verdade. Porque ele era o único que podia dizer assim, eu sou o caminho, e não um caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade fora de mim. E eu sou a vida. Então, autoridade, porque ele é a verdade e suas palavras são as palavras da verdade. E meus irmãos, olha que coisa linda isso. Mesmo que o homem ainda não tenha conhecido o Senhor Jesus de fato, e se entregado a ele como sendo o seu suficiente Salvador, em uma confissão pública, testemunhada pelo batismo público, confessando o nome do seu Salvador, o Senhor Jesus. Mesmo que um homem ou uma mulher não tenham ainda feito isso, essa semente que responde ao falar de Deus está lá latente no seu interior. Então, quando a palavra da verdade confronta essa pessoa, ela tem a oportunidade única de reconhecer que aquilo que ela está ouvindo não é uma filosofia, não é uma ideologia a mais, não é um ensino de qualquer outra natureza, esotérico, hermético, mas é a palavra da verdade. Isso não é maravilhoso, irmãos? Todos que estão sentados aqui, que realmente já professaram o nome do Senhor Jesus através do seu batismo, com realidade espiritual, são testemunhos do que eu estou dizendo. A palavra da verdade chocou seu coração. E um dia você soube, lá na sua experiência com o Senhor, que você estava diante da verdade. E não diante de uma verdade. Compreendeu a diferença? E o que aconteceu com você? Você se dobrou e confessou, Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha, irmão. E é isso que está acontecendo com esse povo. Então guarde isso antes de entrarmos no texto. Palavras de graça. É isso que o Senhor tem para nós. Ainda hoje, quão surrado tem estado o povo do Senhor por falsos mestres e por falsos profetas. Religiosos, exploradores, que não têm nada de verdade viva nos seus corações. Motivações equivocadas, senão espúrias. Mas graças ao Senhor, Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele continuará falando sua palavra de graça
aos corações surrados, mas também palavra de autoridade. De modo que quando nós a ouvimos, nós não ficamos em cima do muro, não é? Porque sua palavra é a palavra da verdade. Então ela nos tira de cima do muro. E nós dobramos nossos joelhos e dizemos assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Ele é meu Salvador. Essa é a nossa confissão pessoal. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é maravilhoso? Essa é a nossa experiência. Então, a autoridade, porque Ele é a verdade. Mas a autoridade e poder. Por que poder? Essa palavra dunamis fala de contundência, de onde vem nossa palavra dinamite. Não eram só palavras que em si mesmo tinham autoridade, porque são a verdade. Mas elas têm contundência, poder, para atingir os nossos corações, quebrar corações duros, abrir a armadura do nosso coração, que resiste à palavra do Senhor. Um martelo que esmiuça a penha é uma das descrições, das metáforas usadas para a palavra de Deus, dentre tantas na Bíblia. Um martelo, uma marreta que esmiuça a penha ou a rocha. Graças a Deus por isso. Então é por isso que as multidões apertavam o Senhor para ouvi-lo. Esse é o verso 1, tão lindo. E ele estava então ali junto ao lago de Genezaré. Lucas faz questão, a precisão de Lucas é muito impressionante, irmãos. É linda a precisão de Lucas. Sabe por quê? Primeiro porque sem dúvida nenhuma, o Senhor prepara os seus vasos antecipadamente. Você lembra que Paulo diz em Gálatas assim: ao que me separou antes de eu nascer. Lembra-se? O Senhor molda os seus vasos, prepara os seus vasos antes que eles nasçam. Prepara para o seu objetivo, para o seu chamado, para o seu serviço. A história do Senhor com os seus vasos começa muito antes da história dos seus vasos com Ele. Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ao que me separou antes de eu nascer, e aprouve revelar o seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1. E assim, foi verdadeiro com relação a Lucas. Lucas, sem dúvida, era um homem de inteligência acima da média, não tenha dúvida a respeito disso. Mas isso não é o mais importante. Lucas é um homem meticuloso. Você não precisa ter exatamente uma inteligência acima da média para ser meticuloso. Então, para mim, a característica mais importante de Lucas não é esse seu preparo natural, digamos, até acadêmico, chamemos assim, mas é o fato dele ser um homem estritamente meticuloso. Por isso que ele fala que fez aquela ordenação coordenada dos fatos. É um arranjo minucioso, delicado, difícil, ordenado. Ele teria que checar e rechecar as testemunhas, para que ele escrevesse o que é a palavra da verdade. E esse homem foi usado pelo Senhor para escrever esse evangelho. Então, você vai ver que Lucas não chama esse lago de Genezaré de mar, porque na verdade não era mar. Era um lago de água doce, não tem nada de mar no mar da Galileia. O Rio Jordão nasce no Hermon, desce das colinas de Golã e forma esse lago, um imenso lago de 20 quilômetros de comprimento máximo e 13 quilômetros de largura máxima. Como uma amêndoa, digamos assim, no meio da terra de Israel. Então, esse é um lago. Nem onda tem. Mas como tem tempestade lá? Deixa eu abrir então um parênteses rápido para você não ficar confuso. Uma vez uma irmã, amiga, de uma outra cidade, estava com seu marido visitando o lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Nós também estivemos lá fazendo o mesmo passeio nesse barco. Então, quando ela entrou nesse lago, fazendo esse passeio, a primeira coisa que veio na mente dela é: mas como pode haver uma tempestade aqui? Nem onda tem. E há tantos registros nos evangelhos a respeito dessas tempestades no mar da Galileia. Bem, o passeio dela continuou, não foi meu caso, meu passeio foi muito tranquilo. Mas no passeio dela, quando estava terminando, aí alguns quilômetros da costa, o dirigente do barco, o piloto, disse assim: eu preciso me apressar, porque vem uma tempestade. Veja bem. E ela disse: tempestade? De onde vem essa tempestade? Aí ele diz: vem daquele canto. Uma coluna de vento. Uma coluna de vento. Esse vento frio é uma coluna de vento que está vindo lá daquele ponto.
e ela vai tornar esse lago tempestuoso. Precisamos chegar logo. E ela disse que quando chegou ao porto, estava a alguns quilômetros do porto, as ondas já estavam grandes, o suficiente para baterem naquele barco. Um lago encapelado, como se diz. Ondas batendo naquele barco. Foi a experiência que ela teve. Parece que o Senhor quis responder à indagação dela nessa mesma viagem. Né? Então, esse é o lago de Genezaré. Mas, no geral, ele é um lago muito tranquilo, muito calmo. Por isso, nosso Senhor pede o barco de Pedro emprestado. Esses são os detalhes do texto, tão bonitos, cheios de lições que vamos extrair depois. Mas primeiro é importante que você monte o quadro na sua mente aí. O Senhor apertado pelas multidões, todos querendo ouvir essa palavra de graça, de autoridade, de poder, como falamos, nos seus lábios, e apertam, empurram e comprimem o Senhor Jesus. Então ele disse para Pedro, me empresta o teu barco. Ele entrou no barco e diz, afaste o barco um pouco da praia. E o Senhor fez isso não apenas porque ele estava apertado, sabe por que mais? A multidão era tão grande, que um homem falando ali no meio daquela multidão, ele podia ser ouvido por quantos será? Só pelos mais próximos. Mas, se ele afastasse o seu barco, e a multidão se colocasse ali numa orla côncava, e ele então afastasse o seu barco um pouco, você está vendo o que ele criou aqui? Ele criou um teatro. Então, ele fez do barco de Pedro um púlpito. E desse barco, durante o dia, o vento sopra como durante o dia? Da água para a terra, e à noite da terra para a água, certo? Então, quando nosso Senhor falasse desse barco, o vento levaria as suas palavras. Ele atingiria muito mais pessoas a partir daquele barco. Sabe por que ele sabe isso? Porque ele é o Criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nosso Senhor toma esse púlpito, barquinho púlpito, assenta-se, diz o texto, ele está sentado, não em pé no barco, mas ele se assenta no barco e fala do barco. Então, todos que estavam naquela orla poderiam ouvi-lo muito bem. E o texto continua ainda assim. Os pescadores que estavam ali tinham desembarcado, porque eles pescaram a noite toda, Pedro depois vai dizer isso, e já estavam lavando as redes, certo? No verso 2. Então o Senhor entra em um dos barcos, como já falamos, verso 3, que era o de Simão. Está vendo como Lucas é preciso em dizer de quem que era o barco? Pediu-lhe que então o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, veja aí, ensinava do barco as multidões. Aqui vamos parar um pouquinho só para uma nota rápida. Se tivermos tempo, ao final, nós vamos destacar um pouco sobre as duas pescas milagrosas colocadas juntas. Porque há duas registradas nos evangelhos e só duas. Então essa é a primeira pesca milagrosa registrada por Lucas, em Lucas 5. A outra pesca milagrosa, onde está? João capítulo 21. Você se lembra? Quando Pedro diz, eu vou pescar. E ele mais 7 pessoas entram no barco, depois do Senhor ter ressuscitado, depois de ter aparecido a Simão mesmo, né? E ele vai pescar, não pesca nada também, como aqui. Os relatos são muito semelhantes, mas lá acontecem coisas diferentes daqui, e muito importantes. Não sei se teremos tempo de tocar nisso hoje. Mas esses dois relatos precisam ser colocados juntos necessariamente, porque são os únicos dois relatos de pesca miraculosa. Ouça bem, você acha que isso é coincidência ou é sem propósito? Os dois relatos incluem Simão Pedro, ele é a figura principal, certo? Em um relato, no primeiro, Lucas 5, o Senhor está no barco. Olha a expressão do verso 3, parte final. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Mas no capítulo de João 21, anote os textos, por favor, para depois você fazer a leitura paralela. Em João 21, o Senhor não está no barco. Pedro está lá pescando com aqueles 6 outros, e o Senhor está na praia. Aí João reconhece que era o Senhor que estava lá, aquele homem no alvorecer do dia, mal podiam enxergar, o dia estava alvorecendo, pescaram a noite inteira, não apanharam nada, em João 21. Então, João reconhece a voz daquele homem e diz para Pedro, é o Senhor.
Pedro estava pescando desnudo no barco, ele se cinge rapidamente, pula do barco, o barco estava a 90 metros da praia, e ele vai nadando até lá e encontra o Senhor com aquele braseiro na praia. Um relato que já compartilhamos aqui algumas vezes, maravilhoso. Então são os dois relatos das únicas duas pescas milagrosas. E os dois envolvem Simão Pedro. Então guarde isso já, porque já podemos ir vendo algumas diferenças daqui a pouco. Então aqui o Senhor está dentro do barco. Antes ainda de lermos o verso 4, preste atenção. Se você não ler com cuidado o texto, você vai tender a achar que, depois de Jesus ensinar as multidões do barco, ouça bem, ele desembarcou e mandou Pedro pescar. Então acontece o que aconteceu. Não foi assim. O nosso Senhor ficou no barco o tempo todo. Enquanto Pedro lançava as redes, o Senhor estava no barco com Pedro. Aliás, ele tem diálogos com Pedro dentro desse barco. Pedro se prostra aos pés do Senhor dentro desse barco ainda. Só no final do texto, para você ver, verso 11, e depois você vai entender por que isso é importante. Olha o verso 11, por favor, desse texto, Lucas 5:11. E, depois de tudo que aconteceu, verso 8, Pedro está prostrado aos pés de Jesus. Retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No verso 10, o Senhor diz ao final, não temas, doravante serás pescador de homens. E finalmente, verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo seguir. Agora sim, agora o barco veio para a praia. Até então, não. Porque depois que o Senhor ensinou as multidões do barco, vamos para o verso 4. Quando acabou de falar, você está vendo? Nada é dito que o Senhor foi desembarcar, Pedro deixou ele lá e depois foi pescar, nada disso. Pedro nem sabia que era para pescar de novo, ele já tinha terminado a pesca e não pescou nada. Não é? Então, esse detalhe é importante e muito lindo. Já vamos extrair as lições para você. Olha o verso 4 então. Quando acabou de falar, falar de onde? De dentro do barco. Disse a Simão, olha, faze-te ao largo. Esse termo significa assim, mova o barco para águas mais profundas. Certo? Então, muito ao contrário de levar o Senhor para desembarcar, o Senhor disse para Pedro, agora eu terminei de ensinar, em outras palavras, né? Terminei o meu ensino, Pedro, agora eu vou pagar o aluguel do barco que você me emprestou. Então mova o barco para águas mais profundas. E lançai as vossas redes, plural. Preste atenção. Aí vamos ver o que acontece. Disse a Simão, faze-te ao largo, mova o barco agora, Pedro, para águas mais profundas. Eles estavam em água rasa, estavam perto da praia, já explicamos. O Senhor está de dentro do barco ensinando a multidão. E lançai as vossas redes, no plural, para pescar. E agora nós temos a resposta do Simão, Pedro. Vamos lá para a resposta. Primeira palavra, mestre. A palavra na língua original, epistates, significa um supervisor ou um superintendente. Sabe por que Pedro usa a palavra mestre? É alguém então que tem direito de dar ordens e que tem o dever, esse que ouve, tem o dever de obedecê-las. Senão ele não usaria a palavra mestre, usaria qualquer outra, certo? Quando ele chama o Senhor de mestre, ele está implícito que ele está reconhecendo que o Senhor é aquele que tem o direito total de ser obedecido. Por quê? Ouça com atenção, por favor. Esse não é, de longe, não é o primeiro encontro de Simão Pedro com Jesus. Esse é outro detalhe importante, que nós não vamos ter tempo para detalhes. Vou só citar a passagem para você. João capítulo 1. Primeiro encontro de Simão com Jesus. Está em João 1. Você se lembra o que o Senhor disse para ele? Primeiro estava André, que é o irmão dele, e João, o evangelista, eram discípulos de João Batista. E João Batista aponta o seu dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é dito que porque João Batista disse isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André deixou João Batista, André era discípulo de João Batista. Ele deixou João Batista e passou a seguir o Senhor Jesus. E com ele veio outro, que João chama de o discípulo amado. É ele, é João, que escreve o Evangelho.
E ele, André, ele vai comunicar que eles encontraram, então, o Cordeiro de Deus, o Messias, ele vai dizer para Pedro, que era seu irmão. Então é dito que Jesus, em João capítulo 1, olha como é lindo esse relato. É o primeiro encontro. Simão não conhecia Jesus. Então é dito assim, e o Senhor olhou para ele e disse, tu és Simão. Tu serás chamado Cefas. O que tem de lindo nessa frase? O nome Simão significa instável. Como uma areia movediça, um homem instável. É bem isso que ele era, não é? Quando nós conhecemos a história do treinamento que o Senhor Jesus fez sobre ele, como discípulo do Senhor Jesus, nós vemos o quão instável ele era. Tu és um Simão, uma areia movediça, você não é confiável, você é instável. Você é intempestivo, você é inconstante. Você é um homem de ânimo dobre, como o Tiago fala, inconstante nos seus caminhos. Mas tu serás Cefas. E Cefas significa uma rocha. Meus irmãos, imagine esse homem, um nada, assim como nós éramos, ter ouvido essa palavra dos lábios do Cordeiro de Deus. No primeiro encontro. Isso é o que você é, mas isso é o que você será. E sabe por quê? Porque eu já coloquei minha mão em você. Essa também é a nossa história, não é? Nós também éramos os homens de ânimos dobres, instáveis, inconstantes e não confiáveis. Mas ele também disse para nós, tu serás. E ele tem trabalhado nossas vidas, transformando-nos de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Mas não é um trabalho compulsório, assim como não foi com Simão. Simão teria que responder a esse chamado, mesmo que fossem respostas tímidas, e foram respostas tímidas. Mas o Senhor foi aperfeiçoando a resposta desse homem, até que fossem respostas integrais. E sabe onde nós vemos as respostas integrais? Não são nos evangelhos. E acho que posso dizer, nem no livro de Atos. Nós vemos as respostas integrais desse servo na sua primeira e segunda epístolas, quando ele já era um ancião, tão moldado pelo Senhor, que chama o Senhor de pastor e bispo das nossas almas. Ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele está dizendo, ele colocou seu cajado e sua vara sobre mim. Ele é bispo, episcopo, supervisor, e é pastor, que põe no braço, no colo de minha alma. E ele deixou o modelo para seguirmos seus passos. Pedro descreve de maneira tão linda, irmãos, nas suas epístolas, não é? Fala dele de maneira tão maravilhosa. Porque esse Simão foi transformado em uma rocha, Pedro, Cefas, uma rocha. Então, aqui está ele. Vamos voltar para o verso 4. O Senhor diz então, mova o barco para águas mais profundas e lançai as vossas, plural, redes. Por que estamos destacando isso? Porque então Simão vai responder no verso 5, mestre. Aqui que nós estávamos, né? Ele chama ele de mestre porque ele já conhece o Senhor, já teve aquele encontro lá de João 1, tu és Simão, tu serás Pedro, que já explicamos. Ele já viu, ele já esteve com o Senhor nas bodas de Caná da Galileia. É importante você saber, tudo isso já aconteceu antes desse evento da pesca maravilhosa. Então ele já viu o Senhor transformar a água em vinho. Você acha que isso é pouca coisa? Um irmão fez o cálculo científico, matemático, de quanta energia é necessária para transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho, como o Senhor fez nas bodas de Caná. E quem fez isso foi o irmão Christian Shane. Então você não precisa duvidar do cálculo, está certo. Ele fez o cálculo de energia, né? Ele era físico nuclear, os irmãos se lembram. E o cálculo de energia necessário para transformar 6 talhas de água, naquela medida, em 6 taças de vinho, em 6 talhas, jarros de vinho, seria 10, elevado à potência 23 joules, que é uma unidade que mede energia.
10 elevado à potência 23. É algo quase inimaginável. Imenso. Nosso Senhor transformou 6 talhas de água em 6 talhas de vinho sem derramar uma gota de suor. Por quê? Porque ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele é o único que transforma água em vinho. As videiras são só uma figurinha, uma expressão dele. Ele é a videira verdadeira. A videira natural tira a água da terra e nos dá vinho, não é? Nos dá uva, a uva é pisada e nos dá vinho. É isso que a videira faz, não serve para mais nada. Nosso Senhor é a videira verdadeira. Ele vem às nossas vidas onde só tem água, uma vida inodora, uma vida incolor e uma vida insípida. Essas são as características da água e das nossas vidas sem Ele. Ele transforma uma vida sem sabor, uma vida sem cor, uma vida sem nada. Ele transforma em vinho, que fala de gozo, prazer, satisfação, que ninguém pode tirar. A vossa alegria, disse ele, ninguém poderá tirar. Porque eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. E todo ramo que estiver em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então Pedro já conhece o Senhor Jesus assim. Já esteve lá, já ouviu aquela voz, tu és Simão, tu serás Cefas, já viu as bodas de Caná, aquela coisa maravilhosa naquele casamento. Ele já viu a expulsão do demônio do cidadão na sinagoga, que é narrado aí no capítulo anterior, Lucas 4. Está aí, já foi estudado. Ele já viu o Senhor curar a sua sogra de uma febre altíssima, o tifus, como nosso irmão já compartilhou, não é? Uma febre terrível, que levaria essa mulher à morte. Ele então se inclina em direção a ela, a toma pela mão, a restabelece e ela passa a servir os que estavam ali. Pedro viu isso tudo. Então não é o primeiro encontro de Pedro com o Senhor. Então ele vai dizer, mestre, por isso ele disse mestre. Precisamos entender. Mas agora, o que ele acrescenta à frente do mestre? Vamos lá. Havendo trabalhado toda a noite. E a ideia aqui, dessa palavra trabalhado, não é só um trabalhado simples, no ar-condicionado. É um trabalhar duro. É como se ele estivesse dizendo assim, essa era a rotina dos pescadores. Senhor, nós acordamos antes do sol raiar. O pescador usa a linguagem assim, preparamos as tralhas. Não é assim que o pescador fala? Não é? Preparamos as tralhas, juntamos tudo, colocamos no barco, malhamos a rede para a esquerda, malhamos a rede para a direita, a noite inteira, madrugada, o sol raiou e não pescamos nada. É isso que ele está dizendo. Tendo trabalhado a noite toda. Verso 5. Nada apanhamos. Nós temos aqui, meus irmãos, um perito pescador. Olha o contraste. Um perito pescador e um carpinteiro de Nazaré. Parece que o que Pedro quer dizer aqui, parece claro, só que ele tem que ser delicado com o mestre. Não é? Ele tem que dizer assim, mestre, tu és carpinteiro, eu sou pescador. Nós fizemos o melhor de nós somos profissionais. Jogamos a rede para tudo quanto é lado, e nem um peixe. Só que, graças a Deus, ele ainda não parou aí. Ele segue. E ele vai seguir de uma maneira muito bonita, embora tímida. Ele vai dizer, mas, está vendo o verso 5? Mas. Graças a Deus por esse mas. Porque é por causa dele ter tido encontros anteriores com o Senhor, que já destacamos aqui, é que ele fala esse mas. Porque ele sabe quem é o mestre. Ele viu o que o mestre fez nas ocasiões anteriores que nós já citamos. Né? Mas sobre o fundamento da tua rema, de novo, tua palavra, que o Senhor tinha acabado de dizer para ele. Mova o barco para águas mais profundas e lance redes, no plural. Não é? Então essa é a rema do Senhor, acabou de falar com ele. Uma palavra viva. Então sobre a tua rema, eu lançarei, agora um detalhe.
Na minha versão, e talvez na maioria aqui, você também tem a palavra plural, certo? As redes, mas não está correto. O termo é singular. Ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Uma só. O Senhor mandou ele lançar todas as redes que tinham no barco. As redes. Mas ele lançou uma rede. Por quê? Porque ele não creu que ele pegaria coisa nenhuma. Porque ele já tinha pescado a madrugada toda. E era um pescador profissional. Então ele lançou uma rede. Então você vai ver a versão King James traduzir no singular a rede. Você vai ver Young Literal Translation traduzir a rede. Você vai ver a tradução de Darby traduzir a rede. Então, ele lançou uma rede, não é só por isso, irmão. Nosso Senhor não diminuiria a bênção que ele tinha designado a Pedro como pagamento do aluguel do barco. Você consegue entender a linguagem? O barco não era do Senhor, o barco era de Pedro. E era um instrumento de trabalho de Pedro. E Nosso Senhor ia usar esse barco, ia usar por um bom tempo. Não é? Eles estavam lavando as redes, pararam de lavar. Porque eles iriam então lançar de novo. Então, o Senhor vai pagar o aluguel do barco. Ele já separou especificamente um cardume para aquelas redes. Você sabe que o Senhor faz isso de maneira muito simples, né? É muito simples. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Você lembra do Salmo 8? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco melhor que os anjos de glória e de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. As ovelhas e bois, etc., os peixes do mar e toda criatura que habita sobre a face da terra e das águas. Esse é o Salmo 8. A que homem esse salmo se refere, em primeiro lugar? Ao Senhor Jesus. Então ele é aquele que tem domínio sobre os peixes do mar. Então ele havia separado um pagamento específico para Pedro. E ele tinha que lançar redes para que ele recebesse tudo que o Senhor designou para ele. Mas ele lançou uma rede só. Mas o Senhor não diminuiu a bênção. Ele está dizendo, agora o problema é seu. A bênção já estava separada, mas você lançou uma rede só, agora você se vire. Então é dito que os peixes encheram aquela rede. Mas irmão, de novo, eles são profissionais, pescando no mar da Galileia, no lago de Genezaré, não se esqueça. Né? Ele nunca viu um cardume como esse. Por que nós sabemos? Porque a palavra, pule um pouco aí, vá para o verso 9. Pois à vista, olha aí, verso 9, à vista da pesca que fizeram, a admiração, a palavra aqui é o assombro. Ora, para você ver um pescador experimentado desse, assombrado, alguma coisa aconteceu. Não é? Então, o assombro se apoderou dele, olha aí, de Pedro e de todos os seus companheiros. Então não é só ele não. Todos os seus profissionais, os outros profissionais, André, seu irmão, os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, eram 4 aí. Né? Pedro e André são irmãos, Tiago e João são irmãos. E Tiago e João são os filhos de Zebedeu. São sócios. 2 irmãos de cá, 2 irmãos de lá. É dito que todos ficaram assombrados com o tamanho desse cardume. E mais, é dito ainda no texto, para completar essa ideia, vamos lá, verso 5. Aliás, verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros. Por quê? Porque eles moveram o barco para águas mais profundas. Então se eles gritassem lá daquela distância, ninguém ia ouvir. Então eles ficaram abanando a mão lá e fazendo sinais para os companheiros, dizendo, vem cá, traz mais barco, porque está difícil o assunto aqui. Né? E olha o que diz o texto, que lindo. Para que fossem ajudá-los, e foram os barcos dos sócios agora, de Tiago e João, e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Aqui também tem outro termo interessante na língua original. A ideia é ao ponto de começarem a afundar. Então é mais ainda, talvez, do que está escrito aí. Não é quase irem a pique, não. Eles estavam mesmo começando a afundar. Então o barco dos sócios chegou a tempo para socorrer. Porque a rede, ainda o texto diz aí o detalhe, que a rede estava se rompendo. Né? Então
eles ficaram assombrados com esse resultado. Agora, vamos devagar com essas lições aí. Sobre a tua palavra. Vamos voltar lá nessa expressão do verso 5. Primeiro que quando Pedro então diz, lançarei a rede, sim, ele prestou uma obediência, mas ele prestou uma obediência tímida. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Se nós temos recebido pela graça de Deus sua palavra, e vamos lembrar aqui, palavra de graça. Ele é aquele que alivia o jugo de nossas queixadas, linguagem de Oséias, no capítulo 11. Se inclina para nos dar de comer, palavras de graça. Se nós temos recebido a sua palavra como a palavra da verdade, palavra de autoridade, como já citamos aí no capítulo 4, né? Se além disso essa palavra é dunamis, poder, ou seja, ela é contundente nos nossos corações, o que nós estamos fazendo com ela? E aqui eu quero avançar um passo mais, irmãos. Preste atenção, por favor. No verso 8, depois que isso tudo aconteceu, que já lemos e já explicamos, é dito assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui sim, primeira vez. Ele já o chamou de mestre, ele já viu o milagre de Caná, ele já viu a sua sogra sendo curada de uma enfermidade gravíssima, ele já viu os demônios serem expulsos, ele já viu enfermos nos seus leitos serem curados na porta da casa dele, Cafarnaum, onde o Senhor estava. Nós também já estudamos isso. Ele já viu muita coisa, né? Mas isso que ele viu, aqui, essa pesca chamada maravilhosa, ela teve um efeito no coração dele, duplo, podemos assim dizer. Olha que interessante, olha que misto nós vemos aqui. E aplique isso para a sua história com o Senhor. Primeiro, ele se prostra aos pés de Jesus. Graças a Deus. Sabe, irmãos, se nós fôssemos um grupo de irmãos que se reúne para estudo bíblico, isso aqui nunca iria acontecer conosco. Não sei o quanto isso é verdade na sua vida. O prostrar-se aos pés dele, confessando o seu nome, sua suficiência, sua beleza, sua salvação. Prostrou-se aos seus pés. Maravilhoso. Mas tem algo dúbio aqui. Ele diz, vamos seguir o verso 8, dizendo, o que ele diz? Curios, Senhor. Ele mudou agora. Primeiro ele disse mestre, e já vimos por quê. Né? Ele já conhece o Senhor como mestre. Reconhece a autoridade do Senhor. Mas agora ele usa a palavra curios, que fala sobre, que aponta para Jesus como sendo um soberano, um Senhor. Não apenas um supervisor, que é o sentido da primeira palavra. Um superintendente, seria também o sentido de epistatês, que ele usa ali, mestre. Mas aqui ele o chama de Senhor. Ele mudou o tratamento, porque ele foi chocado. Aquilo que aconteceu foi um ponto de virada na história de Pedro com o Senhor. E, irmãos, nós precisamos conhecer o significado desses pontos de virada. Me permita falar com você com toda gentileza. E o Senhor sabe que estou sendo verdadeiro. Se você permanecer sentado aqui por quantos anos for, mas não tiver conhecimento do que significa essa experiência, sua fé é vã. Preciso te dizer, para o bem de sua própria alma, nós precisamos ser chocados pela revelação de Cristo, pela contundência da palavra do Senhor, para que sejam constituídos, estabelecidos, pontos de virada em nossa vida e serviço ao Senhor. Ouviu bem, irmão? Do contrário, você vai levar a vida cristã como se ela fosse um empreendimento. Seguir com a vida cristã na inércia do movimento. Começou lá atrás, é assim, a gente vai na reunião quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, canta uns cantos, o ambiente é muito bom, gosto dos irmãos, me sinto bem. E nada. Porque não houve contundência, não houve um encontro íntimo, não houve um encontro pessoal, não houve um prostrou-se aos seus pés. Irmão, e deixa eu dizer uma coisa para você, não vou ter tempo para isso hoje, pretendo continuar. Lucas é quem registra
em particular, esse elemento, os pés do Senhor Jesus. Você lembra que Marcos registra um outro membro, porque ele trata do evangelho do servo. Marcos revela sobretudo o Senhor Jesus como servo de Deus. Então Marcos coloca ênfase nas mãos do Senhor Jesus. Mas Lucas registra o Senhor como o homem perfeito, o sacerdote. Então ele coloca ênfase nos caminhos do Senhor Jesus. Então ele põe ênfase nos seus pés. Sabe quantas vezes ele menciona pés do Senhor aqui? Direta ou indiretamente? A maioria diretamente? 14 vezes. Só no capítulo 7, aquele capítulo daquela pecadora que ungiu os pés do Senhor, você se lembra do capítulo 7? O Senhor disse a ela, a quem muito se perdoa, muito ama. Lembra? Ele estava na casa de um fariseu, tomando uma refeição, aquela mulher entra pela porta, e aquele Simão pensa, essa mulher é a pecadora, a ideia, ela é uma mulher da vida aí qualquer, né? E ele era o fariseu, o religioso. Então ele pensa assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí não devia nem estar aqui junto de nós, não é? E essa mulher está chorando aos pés do Senhor, lavando com as lágrimas os pés dele, enxugando com os cabelos e ungindo a cabeça dele com óleo. E nesse texto, esse texto, de Lucas 7, 6 vezes é mencionado os pés do Senhor Jesus. É maravilhoso, irmãos. Uma mulher, qualquer, digamos assim, naquele tempo, marginalizada, procrastinada, estava aos pés do Senhor, lavando, estava aos pés do Senhor chorando, lavando e prostrada. E ele diz, a quem muito se perdoa, muito ama. Você desde que eu entrei aqui não me deu nada, mas ela deu lágrimas para os meus pés, seus cabelos para enxugá-los e óleo para a minha cabeça. 6 vezes os pés do Senhor são mencionados ali. Então, aqui está essa menção, e não é a primeira nesse evangelho, mas não vamos ter tempo de mostrar onde estão todas as outras, hoje pelo menos. Então Simão se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, até aqui, tão lindo, né? Mas olha a próxima frase, como há uma ambiguidade aqui. O que Pedro diz? Afasta-te, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, irmãos, embora haja uma aparente ambiguidade, aqui há uma coisa muito linda. E a coisa linda é a seguinte. Quando a revelação do Senhor Jesus pelo Espírito Santo realmente atinge os nossos corações, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, nós o confessamos o Senhor, inigualável, único. Por outro lado, nós temos uma visão no mesmo instante, no mesmo impacto, na mesma experiência da visão da glória do nosso Senhor, nós temos visão das nossas necessidades, nossa pequenez, nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza. Para usar palavras que já usei aqui sobre o significado do nome Pedro, nossa instabilidade, nossa inconstância, nossa dubiedade, homem de ânimo dobre. Você compreendeu? Então ele vê quem era esse homem a quem ele chama de Senhor. Mas ele também vê quem ele era. E eles estão dentro do mesmo barco. Então o que ele tem a dizer? É um retira-te. Agora aqui, irmãos, eu quero ousar mais nesse versículo. Porque a mim me parece, e aqui estou consultando o assunto experiência com o Senhor. Então me escute agora como um irmão mais velho. Me parece que o que Pedro quis dizer muito claramente é o seguinte. Senhor, único, santo, incomparável, puro. Você está diante de um homem impuro. Lembra-se de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Assim como Pedro aqui no barco. Viu o Senhor de uma forma que ela ainda não tinha visto. Por isso, pela primeira vez, ele se prostra. E ele diz, Senhor. Está tão claro. Então ele diz, eu vi o Senhor, Isaías, num alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam em torno dele e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. E Isaías então disse o que mais? Ai
de mim. Eu sou um homem digno de morte, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A ideia é, ai de mim, eu sou um homem que vai perecendo. Sabe por quê, irmão? Porque trevas diante da luz não subsistem. Ele tem olhos que não podem contemplar o mal, de tão puro que são os seus olhos. E agora Pedro vê. Mas irmãos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Esse que você proclama como teu Senhor e teu Salvador, é esse puríssimo, é esse santíssimo, é esse magnificente, é esse inigualável, único. Então ele se prostra aos pés do Senhor e diz, afasta-te. Como que não podemos suportar, você compreende? Mas então a linguagem da experiência que eu gostaria de colocar aqui é como se Pedro estivesse dizendo assim, mas Senhor, não vá embora, não vá embora. Uma dubiedade, não é? Afasta-te, porque eu sou um pecador, e tu és santo, santíssimo, mas não vá embora. Sabe o que ele vai dizer mais tarde, na sua história, na sua jornada com o Senhor? Ele mesmo vai dizer assim, mais tarde um pouco. Eles ouvem um discurso sobre o pão vivo que desceu do céu, depois da multiplicação dos pães. E eles dizem, os discípulos dizem, que discurso duro é este? Quem o pode suportar? E o Senhor olha para os seus discípulos e diz, vocês também querem se retirar? Olha a mesma palavra, se afastar, se retirar. Aí o Simão Pedro diz assim, para quem iremos nós? Só tu, escute irmão, tens as palavras Zoé, da vida eterna. E nós temos crido e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Então para quem iremos nós? Aqui no barco ele está dizendo a mesma coisa, sem palavras. Porque não, ele não pode ficar sem o seu Senhor. Até mesmo, irmão, quando a fraqueza dele é manifesta ao máximo, quando ele nega o Senhor, 3 vezes. Você se lembra que ele está lá no pátio do sumo sacerdote, diante daquela fogueira, não é? Você deve conhecer o quadro. Jesus está na casa do sumo sacerdote sendo julgado. E é dito que quando o Senhor sai desse juízo, ele olha para Pedro, certo? E é diz assim que Pedro sai e chora amargamente. Mas aqui a questão é, os olhos do Senhor, quando saiu daquela casa, encontraram os olhos de Pedro, porque os olhos de Pedro estavam buscando ao Senhor. Ou não? Se Pedro não estivesse ali, não teria havido essa experiência. Se ele estivesse distraído ali, ele não teria nem visto o Senhor sair daquela casa. Os olhos de Pedro estavam lá, na porta daquela casa. Porque aquele é o seu Senhor. Embora ele não tenha a coragem de admiti-lo diante dos guardas e nem diante de uma criada. Porque ele é fraco. Ele confiou no amor dele pelo Senhor. Dizendo, não Senhor, todos vão te abandonar, eu não vou te abandonar. Esses outros 11, eu não sei se o Senhor escolheu muito bem, mas comigo o Senhor não errou. Eu vou com o Senhor até o fim, eu vou com o Senhor até a morte. Mas quando ele foi provado, ele negou, porque ele confiou que ele tinha um amor inquebrantável pelo Senhor, mas ele não tinha. O Senhor é quem tem um amor inquebrantável por ele. Então, ao invés de confiar no amor do Senhor por ele, ele confiou no amor dele pelo Senhor. Então ele negou o Senhor. Mas quando o Senhor olhou para ele, ele estava olhando para o Senhor. Então ele saiu e chorou amargamente. Por isso que ele diz em João 21, vamos voltar a isso em outra oportunidade, eu vou pescar. Porque agora o Senhor tinha ido à cruz, ele não encontrou mais o Senhor em momento nenhum, e ele está um tanto deprimido. O Senhor ressuscita, aparece a ele, Lucas 24, 34, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, no mesmo dia, no mesmo domingo da ressurreição. Mas nada é descrito sobre esse encontro. Foi uma restauração pessoal, íntima, porque Pedro havia negado o Senhor. Foi uma restauração do perdão, do acolhimento, íntima, pessoal. Nada é escrito sobre ela, mas é dito que ela ocorreu. Mas e agora? Pedro vai fazer o quê? O Senhor o perdoou, certo? O Senhor o perdoou. Mas o Senhor havia dito aí em Lucas 5, para terminarmos, o
Senhor tinha dito em Lucas 5 o que para ele? Depois que ele disse, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Pedro disse isso, e o Senhor disse o quê? Não temas. Não é lindo, irmão? Pedro está dizendo, tu és santíssimo, Senhor, tu és único, Senhor, e olha quem eu sou. Então retira-te de mim, eu sou um pecador. E o que o Senhor tem a dizer diante dessa frase? Não temas. Por que eu não temas? Como se ele estivesse dizendo, você não lembra, Pedro? Você não lembra lá atrás o que você ouviu da minha boca? Tu és Simão. Tu serás Cefas. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Irrevogáveis. Ele falou isso também para você, se você é um cristão verdadeiro. Ele colocou a mão em sua vida e a vocação dele é irreversível. Então é como se ele dissesse, você está com a memória fraca, Pedro? Lembra o que eu te disse? Então ele falou, não temas. Doravante serás pescador de homens. Então ele está dizendo, eu te chamei não apenas para ser Cefas, uma pedra, e tirar você da sua dubiedade, da sua inconstância. Eu te chamei para ser meu cooperador, pescador de homens. O pescador de homens com P maiúsculo se chama Jesus. Mas ele chamou Pedro para ser o seu cooperador nessa pesca de homens. Então, quando ele ressuscita, para concluir, ele restaura Pedro pessoalmente. Perdão, acolhimento, um encontro íntimo. Registrado nas Escrituras, mas com nenhum detalhe. Guarde isso. Lucas 24, 34. Mas depois, Pedro é registrado de novo no Evangelho de João, capítulo 21, naquela peça que nós já citamos. Porque embora o Senhor já tenha restaurado a ele pessoalmente, o que ele vai fazer da vida agora? Ele é um homem perdoado? Sim. Ele é um homem acolhido de novo pelo Senhor? Sim. Ele sabe que o Senhor pôs a mão na vida dele para transformá-lo de um Simão para um Cefas, um Pedro? Sim. Mas, o que ele vai fazer agora? Como isso vai acontecer? Ele vai fazer o que ele sabe fazer. Então ele diz em João 21, eu vou pescar. Mas o Senhor tinha dito, doravante, daqui em diante, você será um pescador de homens, não de peixes. Então quando ele vai pescar peixes em João 21, o que acontece? Ele nada apanha. Nem um lambarizinho no lago de Genezaré. A noite toda, nada. Ah, que registro maravilhoso, irmãos. Então tem um cidadão lá na praia, que eles não sabem quem é. No alvorecer do dia, ainda coberto ali pela meia escuridão. Mas João reconhece uma voz, a voz dele. João, aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Então João diz, é o Senhor. E como já falamos, Pedro se lança na água, não pode nem esperar o barco. Parece que ainda é o mesmo Pedro, não é? Nada à frente do barco, chega na praia e vê um braseiro. Porque ele havia negado o Senhor à beira de um braseiro, na casa daquele sacerdote que nós já explicamos, do sumo sacerdote. Agora o Senhor coloca de novo um braseiro na praia. Ele quer trazer a memória de Pedro para o evento da negação. Porque ele disse que ele iria com o Senhor até a morte, até o fim. Então ele coloca o braseiro na praia e Pedro vê o braseiro. E quando Pedro vê o braseiro, ele não tem palavras. Porque ele vê a sua fraqueza naquele braseiro. Fraqueza do seu amor. Fraqueza das suas promessas. Fraqueza dos seus compromissos. Será que nós não temos nos assemelhado a Pedro em muitos desses elementos? E então, irmãos, pela primeira vez, ele fica com a sua boca calada. Ele fala muito, mas agora ele não fala nada. Quieto. Porque ele está no fim de si mesmo. Mas o Senhor dá uma palavra para ele também. Assim como aí em Lucas 5, a rede se encheu de peixes e veio barco ajudá-los, lá também. Mas o Senhor diz assim para Pedro, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E é dito que é ele mesmo, Pedro, que puxa uma rede com 153 grandes peixes. Sem dúvida ele era um homem forte. E traz aquela rede com os peixes para o braseiro. Só que no braseiro já havia peixes e havia pão.
O Senhor preparou para eles naquela madrugada, sem peixe, o Senhor preparou o café da manhã. E vai restaurar a Pedro agora, irmãos, na sua vocação. Olha que lindo é isso. A restauração pessoal já aconteceu, já explicamos, naquele encontro íntimo, de perdão, de acolhimento. Mas agora ele vai restaurar Pedro no ministério, na vocação. Então ele vai dizer, Pedro, tu me amas. E Pedro então responde 3 vezes, agora desconfiando do seu amor, como tendo um amor de qualidade inferior ao amor do Senhor por ele. Mas o Senhor 3 vezes vai dizer, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Você está vendo? Ele está restaurando a vocação de Pedro, irmãos. Então em Lucas 5, nós temos a vocação de Pedro estabelecida. Doravante serás um pescador de homens. Aí nós temos todo um processo. Ele nega o Senhor o restaura pessoalmente, intimamente, mas ele não tem o que fazer. Ele só sabe pescar e ele quer ir pescar de novo. Então o Senhor se manifesta ali e o restaura ministerialmente, o restaura vocacionalmente. Como que dizendo, não, você não vai pescar. Você não tem nada para pescar. Você não se lembra o que eu disse? Você será, doravante, um pescador de homens. Então ele diz, apacenta meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhinhas. Então, meus irmãos, será que nós, quando temos recebido a visão de Cristo, a visão renovada de Cristo, que pela graça de Deus Ele nos dá, pela Sua palavra, na meditação dos nossos lares, lendo livros espirituais, falando pessoalmente, intimamente, aqui no quarto secreto dos nossos corações, será que quando temos recebido a Sua palavra, o que nós fazemos? Qual é o nosso primeiro ímpeto? É fugir dele? Talvez. Quando a Sua luz expõe nossas trevas. Mas vamos nos lembrar, Ele é aquele que já colocou Sua mão sobre nós. E que começou essa boa obra em nós. E que é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas vamos lembrar ainda que nesse processo é necessário que as nossas fraquezas sejam manifestas. Porque nós somos autoconfiantes, nós somos autossuficientes, nós somos cheios de justiça própria, cheios de autopiedade. Então é necessário que isso se manifeste na luz do Senhor, para que então Cristo seja formado em nós, de glória em glória. Mas graças a Deus, porque Ele teve um ponto de virada nesse evento, na sua história com o Senhor. Irmão e irmã, se não tem sido assim com você, ore sobre isso. Peça ao Senhor. Nada espetacular, mas tudo íntimo. Senhor, impacta, constrange a minha vida, na minha história tão tênue com o Senhor, para que eu tenha também um ponto de virada e me prostre aos seus pés, confessando quem Tu és. E sabendo que o Senhor vai continuar, seguir com as Tuas mãos, a fazer o Teu trabalho na minha vida insípida, para que ela seja igual à Tua. Ele nos chamou para isso, meus amados irmãos. Que seja assim conosco. Semana que vem não poderei continuar esse assunto, outro irmão irá compartilhar. Mas se tivermos oportunidade, seguiremos na outra, ainda com mais detalhes importantes que não foi possível colocar ainda hoje. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, querido Pai Celestial, porque nós somos Teus por Tua graça, porque o Senhor buscou-nos no meio do nada. O Senhor nos encontrou não porque éramos amáveis. O Senhor nos encontrou por causa do Teu amor por nós, e não do nosso amor por Ti. Obrigado porque numa história anterior, o Senhor já nos buscava, seja em descaminhos. Obrigado porque nas vielas e nos recantos, o Senhor estava ali, guardando-nos com Tua mão, para que se cumprisse aquilo que estava no Teu coração desde a eternidade, relacionado a cada um de nós. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor conceda a nós mais e mais experiências da contundência do Teu amor, da contundência da visão do Senhor nos nossos corações, de tal forma que não vivamos vidas cristãs tênues
e insípidas, mas que o Senhor realmente complete aquilo que o Senhor já começou nos nossos corações, para o louvor da glória da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela compaixão do Senhor por nossas almas, e porque o Senhor nos trata dessa maneira tão gentil e ao mesmo tempo tão poderosa. Obrigado pela força do Teu amor, pela força da Tua aliança. Te louvamos, agradecidos, em Teu precioso nome. Amém.